A Justiça Eleitoral dá prazo para a campanha de Jair Bolsonaro deixar de usar imagens de atos do 7 de setembro. A reportagem de Brasília com Bruno Silveira. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem 24 horas para retirar de circulação nas redes sociais vídeos da propaganda eleitoral com imagens de 2 atos comemorativos do bicentenário da independência. Segundo o ministro, Bolsonaro continua usando ostensivamente cenas dos atos de 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro, descumprindo decisão do TSE. No último dia 13, os ministros da Corte aprovaram por unanimidade a proibição da associação dos atos como parte de campanha, após pedido de Soraya Tronic e de uma federação que apoia a candidatura de Lula. Na segunda-feira, Benedito Gonçalves já tinha proibido a divulgação do discurso feito pelo presidente na sacada da Embaixada Brasileira em Londres durante viagem para o funeral da Rainha Elizabeth, como parte de inserções de campanha. Na ocasião, Bolsonaro se dirigiu a apoiadores. Ao reiterar a ordem para suprimir os conteúdos relativos ao 7 de setembro da propaganda, o corregedor do TSE deu prazo de 3 dias para a campanha se manifestar sobre o descumprimento da decisão. Depois, o ministro pode decidir se aplica multa de R$10 mil por cada dia em que as postagens seguirem no ar. Bom, e nesta quinta-feira, nossos comentaristas Marcelo Rocha Monteiro e também Diogo Schelp. Diogo, começando por você, essa discussão que vem sendo travada, claro, desde o 7 de setembro, com imagens da TV Brasil. E será que essa discussão vai continuar se arrastando até a eleição? Pois é, bom dia, Tiago, Marcelo, bom dia, Adriano, e bom dia a todos. Essa discussão vai se arrastar, a gente está vendo uma judicialização excessiva dessas eleições, né? Todo ato que é feito pelo adversário é respondido aí com uma ação pelos advogados do outro adversário na Justiça Eleitoral. A gente tem aí 3 episódios aí que a gente pode destacar. Esse do 7 de setembro, que claramente o presidente usou o 7 de setembro para fazer um ato político eleitoral, mas não havia nenhuma surpresa nisso. Ele já vinha anunciando que ia fazer isso, inclusive havia uma convocação desde julho para que as pessoas fossem justamente participar para apoiar o presidente. E a campanha dele, por exemplo, gastou aí apenas R$30 mil, mais ou menos, com estrutura nos atos de Brasília e Rio de Janeiro, né? Isso comprova, é um valor mínimo, muito baixo, foi usado ali basicamente para captação de imagens e para aluguel de algumas grades no Rio de Janeiro, o que demonstra que foi utilizada a estrutura oficial. Agora, proibir essas imagens é como tirar um copo de areia de uma praia, elas não terão efeito nenhum, as imagens estão aí disponíveis para quem quiser ver, foram atos grandes, não é possível negar isso, que foram atos realmente muito grandes de apoio ao presidente. Em relação ao discurso da ONU, eu preciso lembrar aqui o passado, né? Todos os presidentes que buscaram reeleição, a não ser Fernando Henrique Cardoso, com exceção de Fernando Henrique Cardoso, fizeram um discurso da ONU no último ano do seu primeiro mandato, e pelo menos Lula, com certeza, usou essas imagens em sua propaganda eleitoral. Isso foi em 2006. Então, naquela ocasião, que eu possa ter pesquisado aqui, não houve esse questionamento na Justiça Eleitoral. Lula usou essas imagens, inclusive com uma edição que falsificou a realidade, porque ele usou ali usou aplausos que eram para Kofi Annan e colocou no final de uma fala de Lula como se fossem os aplausos para Lula. E no caso de Dilma Rousseff, em 2014, o que teve foi um questionamento do Aécio Neves, que era adversário dela, dizendo que era uma vergonha que ela usasse o discurso da ONU para fazer campanha. Mas não lembro e não consegui encontrar nenhum questionamento na Justiça Eleitoral em relação a isso. É muito difícil, nesses casos, separar o presidente do candidato. Marcelo, o TSE com relação ao 7 de setembro e o tribunal nesse ano eleitoral tem sido justo, imparcial nas suas decisões, usando mesmos pesos e medidas com todos os candidatos e partidos? Não é essa a impressão que nós estamos tendo, né? De imparcialidade, de isenção, nós estamos tendo uma impressão diferente. Vejam, como o Shelby falou, é indissociável, né, o presidente da República
do candidato à reeleição. Em qualquer país que admita a reeleição, o presidente da República continua no exercício do cargo, ele não tem que se desincompatibilizar, ele vai continuar participando de atos próprios, né, da presidência da República, e esses atos vão ser transmitidos e essas imagens tanto podem ser usadas pela campanha do candidato quanto pela campanha dos seus opositores para criticá-lo por uma fala equivocada que ele tenha proferido neste ou naquele lugar, né? Como eu já disse antes, eu entendo que o critério deve ser o da mais ampla liberdade possível. Até porque, se você não exige do presidente que se desincompatibilize, né, que se licencie do cargo para concorrer à reeleição, então você está admitindo que ele continua no pleno exercício da chefia do governo, da chefia do Estado, né, e ao mesmo tempo em que se candidata. Então, acho que erra a Justiça Eleitoral ao proibir essas imagens, seja do 7 de setembro, seja da ida a Londres, seja do que for. Ela tem que ser permitida tanto para a campanha do candidato à reeleição, quanto para a campanha dos opositores, se quiserem usá-la para criticá-lo por essa ou por aquela razão.